Sejam bem-vindos ao canal Aconteceu Comigo. Eu sou a Suzana e conto fatos da minha espiritualidade. E hoje eu vou falar nesse vídeo da minha mudança. Eu mudei da casa da minha mãe para outra casa, para uma casa minha, né? Assim, alugada, né? E eu fui morar, eu e meus filhos. E aí eu tive que mudar de centro espírita, porque aquele que eu frequentava perto da casa da minha mãe ficava longe para mim. E eu estava trabalhando, então no caminho, esse outro centro espírita ficava perto da minha casa, que eu estava morando, né? Essa casa nova. Então eu, eu vinha do serviço, descia nesse centro espírita e de lá eu ia para casa, ficava mais perto. E fiquei participando do grupo de oração nesse centro espírita. Muito bom. Eu aconselho a todo mundo que nunca frequentou centro espírita, quando começar, se na casa que vocês forem tiver grupo de oração, participe, que é muito bom. Então eu comecei a participar desse grupo de oração. Aí depois de uns 3 meses eu estava subindo as escadas para ir para o salão de palestras, né? Que ficava na parte de cima. Eu comecei a ver uma coisa se arrastando no chão. Não dava para ver direito se era gente assim, se era humano ou não, se era um bicho. Uma lama preta cobrindo aquela coisa lá e se arrastando no chão, dava medo. E eu olhei aquilo, me assustei, né? E todo trabalhador ali da casa que ele passava perto, ele pedia ajuda. E ninguém dava nem bola, não via, talvez, né? E ele ia um por um, passando entre eles. Passava entre os frequentadores, ninguém dava bola. E isso foi acontecendo assim, umas 2, 3 semanas, eu vendo aquilo, né? Até que um dia eu cheguei no salão, estava vazio, e eu dei de cara com aquela coisa lá. Que aí deu para ver direito, porque ele parou na minha frente. E quando ele parou, deu de frente assim, né, com ele. Então ele olhou para mim, eu parei assim, com os olhos arregalados. Aí ele falou. Aí eu vi que era um senhor idoso, todo cheio de lama, numa condição horrível. Eu peguei e falei assim para ele, não, ele falou para mim, me ajude. Aí eu falei assim, nossa, mas o senhor está dentro de um centro espírita e tem tantos médiuns aqui maravilhosos e o senhor vem pedir ajuda para mim, né? E esses médiuns não conseguem ajudar o senhor? Aí ele falava com a voz meia rouca assim, eu fiz muito mal para as pessoas, me ajude, estou arrependido, me ajude. Eu estou muito arrependido, ele fazia. Estou arrependido e repetia, estou arrependido, estou arrependido. E eu falei, mas o que que eu posso fazer pelo senhor? Me ouça. Aí eu sentei, né, na cadeira, começou a chegar gente, ele ali do meu lado e ele contando. Ele contando que ele fez muito mal para as pessoas, que ele judiou das pessoas, sabe, mentiu, roubou, matou. E ele estava muito arrependido naquelas condições que ele estava. Eu sentia que era
sincero o que ele estava falando. E ele olhava para mim com aquele olhar, né, de arrependimento, pedindo uma consolação. E aí mentalmente eu falei para ele, enquanto rolava a palestra, eu falava mentalmente assim: se o senhor está arrependido, eu vou orar pelo senhor. Ore também. Ele falou: não sei orar. E aí eu falei mentalmente, né? Eu ajudo o senhor a orar. Vamos orar juntos. Aí tudo que eu orava, ele repetia, né? E eu peguei e falei assim: presta atenção na palestra que tá acontecendo. Eu não entendo o que eles falam. Aí eu comecei mentalmente a explicar para ele o que eles estavam falando, né? Nisso, terminou a palestra e ele sumiu. Aí eu comecei a fazer escolinha também lá, né? Comecei a fazer um curso de médium lá. E esse homem entrava todas as vezes no curso junto comigo. E tudo que eu entendia, né? E que para mim eu estava entendendo, estava sabendo, eu passava para ele. E vocês acreditam que ele foi se transformando? Aos poucos, a lama ia sumindo, ele ia se limpando, até que um dia ele ficou limpinho, e aí só faltava ele sair do chão. Aí eu olhei para ele e falei assim: qual que é o seu nome? Né? Como que o senhor se chama? Ele não quis dar um nome. Eu falei: também não importa. O importante é que o senhor está melhorando. Ele começou a ter entendimento, né? Aí talvez ele foi recebendo o perdão, né, da espiritualidade. Talvez não, com certeza. Ele foi recebendo o perdão da espiritualidade. E ele só faltava levantar. Aí eu falei para ele: o senhor já percebeu que o senhor não tem mais lama nenhuma no seu espírito? Ele estava tão acostumado, ainda eu perguntei para ele: quanto tempo o senhor está assim? Eu não me lembro, não sei. Muitos anos, muitas décadas. E eu falei: como que o senhor veio parar aqui? Através de uma família, de uma pessoa da família que veio aqui e eu vim atrás dela e aqui fiquei. Aí eu falei para ele: e por que o senhor ficou aqui? Fiquei para ver se tinha como alguém me ajudar. Eu falei: então, o senhor já está sem lama nenhuma. E por que o senhor está ainda no chão? Pode levantar, dá para o senhor levantar. Aí ele levantou. Tudo isso mentalmente, hein? Ele levantou, ficou em pé. Quando ele se viu em pé e com a roupa branquinha, ele deu um sorriso maravilhoso para mim. Aí eu vi as entidades espirituais, a equipe que tinha ali naquele centro, chamar ele para trabalhar lá no centro espírita. Aí ele ficou tão contente que ele foi, né? Ele foi, mas ele falou assim: eu vou trabalhar, mas não muito tempo, que eu já não pertenço mais a esse plano, né? Então eu tenho que subir, tenho que ascender, né? Aí eu falei: parabéns, o senhor conseguiu. E aí os mentores, a equipe espiritual que tinha lá, levou ele
para trabalhar junto, nesse plano, no outro, né? E aí, então, gente, é isso. Ele simplesmente melhorou, sarou de tudo, de todas os males que ele tinha no corpo e na mente, né? Ele simplesmente se curou de tudo, graças a Deus. Então é isso. Um beijão para vocês. Se inscrevam no canal, deixe seu like e comentem. Deixe seus comentários. Valeu, tchau!